Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães cristãos que desejam preparar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre 5 lições da neurociência que toda mãe de criança pequena precisa conhecer. Antes eu vou deixar aqui com vocês o número do nosso WhatsApp, o DDD é 47 99661 3296. Através desse número você pode dar sua sugestão de temas para gravarmos os podcasts, pode enviar suas perguntas e também pode solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão. Na lista de transmissão nós enviamos todas as nossas atualizações, nossos podcasts, os vídeos, também arquivos para download lá no nosso portal. Então você fica por dentro de tudo ao fazer parte da nossa lista de transmissão. Eu espero você então lá no nosso WhatsApp e agora vamos ao tema de hoje, 5 lições da neurociência que toda mãe de criança pequena precisa conhecer. Bom, nós avançamos muito em termos de conhecimento científico acerca do desenvolvimento infantil e a neurociência é uma área fantástica que tem explicado muitas coisas relativas ao comportamento humano. Eu sou formada em psicologia e constantemente estou estudando para me atualizar e também a fim de oferecer a melhor educação ao Ben. E em alguns dos meus últimos estudos, eu estudei um pouco sobre alguns aspectos que são apontados pela neurociência como sendo aspectos importantes na influência do desenvolvimento cerebral da criança no início da sua vida. Então, trouxe para esse podcast 5 lições que são bem importantes que nós tenhamos conhecimento para prover aos nossos filhos o que há de melhor para o seu desenvolvimento saudável. A primeira lição é que o cérebro ele é construído ao longo do tempo de baixo para cima. O cérebro ele tem uma série de partes que elas vão se desenvolvendo gradativamente. Se você olha a anatomia do cérebro, ela possui uma série de partes, né? É difícil, eu estou só falando aqui, não estou mostrando nenhuma imagem, fica um pouco difícil de explicar, mas ela possui partes, o cérebro possui suas partes, e essas partes elas se desenvolvem gradativamente ao longo da infância, até que ele esteja totalmente maduro, se podemos dizer assim. E logo que os bebês nascem, esse trabalho já está ali ativo. Né? Desde o útero, o cérebro já está em desenvolvimento e quando a criança nasce, a partir da sua interação com o mundo, ocorre ainda outras transformações que vão durar alguns anos, até ali por volta dos seus 21 anos, quando vai se completar toda essa formação. Então, esse processo de transformação, amadurecimento do cérebro, ele ocorre com uma ordem, ele é organizado. E as habilidades que a criança vai desenvolvendo, elas passam a funcionar, então, a se desenvolver de uma forma organizada, seguindo essa ordem das partes do cérebro que estão em maior desenvolvimento e completando o seu desenvolvimento nas diferentes fases da vida da criança. Então, primeiro, por exemplo, a criança desenvolve ali a percepção, as sensações. E aí depois é que ela vai desenvolver a linguagem, as funções cognitivas. Por isso que os bebezinhos gostam de colocar tudo na boca, prestam atenção nos barulhos, gostam de luzes, cores. Por quê? Porque a parte sensorial deles é a parte que se desenvolve primeiro. Então é o que eles estão mais preparados para lidar. Depois é que vai se desenvolver a linguagem. Então a criança primeiro bota tudo na boca, depois é que ela aprende a usar a boca para falar, né? Então, a gente tem uma organização e nosso Criador nos projetou assim, com essa organização. À medida que o cérebro vai se desenvolvendo, nós vamos adquirindo novas habilidades. E é muito importante que pais e mães busquem conhecer isso para saber se os filhos estão desenvolvendo numa fase correta, estão dentro da fase do desenvolvimento, estão tendo um bom desenvolvimento, um desenvolvimento adequado. E também para que possam fornecer as estimulações corretas para aquele período do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, promover um desenvolvimento harmônico
né? Sabendo que se está na fase de desenvolver aquela habilidade, então é o momento de se trabalhar aquilo e não exigir da criança algo que não está ainda na sua fase de desenvolvimento. A segunda lição diz respeito a uma interação que existe entre as experiências que a gente tem na vida e a nossa genética. Então, existe uma influência interativa dos genes e da experiência que a gente tem na vida que molda o desenvolvimento do cérebro. Isso significa que você pode trazer a sua carga genética, mas isso não garante que aqueles genes irão se manifestar, porque as experiências que nós temos, elas vão interagir com esses genes, moldando a manifestação das informações que existem ali nessa carga genética. É por isso que você pode ter, por exemplo, gêmeos que são criados separados, né? Em famílias diferentes, por qualquer razão, os irmãos foram separados na infância, e por terem diferentes experiências, a carga genética deles acaba se manifestando também com algumas diferenças. E mesmo que eles fossem idênticos, absolutamente idênticos, geneticamente falando, eles acabam por apresentar diferenças ao longo da vida em função das experiências que tiveram. E o cérebro, ele recebe também essa influência dessa interação entre as experiências e a genética. Isso significa que, se você não pode controlar a genética, você pode trabalhar com as experiências, procurando promover as melhores experiências para o seu filho, para que essas experiências boas se comuniquem de uma forma interessante com a carga genética que ele carrega. Terceira lição: a capacidade do cérebro para mudança diminui com a idade. Então, o ambiente ele tem maior influência sobre o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do cérebro, nos primeiros anos de vida do que posteriormente. Então, como eu já falei em outros podcasts, para mim os 3 primeiros anos de vida são os anos de ouro, a idade de ouro da criança, onde você tem que promover o máximo de um ambiente saudável, de experiências saudáveis para que o seu filho se desenvolva bem. Porque posteriormente ele vai estar muito menos vulnerável a essas influências do que no início da vida, que é quando ele está mais aberto, o cérebro está mais aberto a ser moldado pelas experiências que possui. A quarta lição é sobre as nossas diferentes capacidades, capacidade cognitiva, emocional, social. Elas estão entrelaçadas durante a vida toda. E isso significa que elas precisam ser desenvolvidas de forma harmônica para que o ser humano que a gente está ali educando se desenvolva bem. Se há um desequilíbrio entre as diferentes áreas da vida, entre as nossas diferentes faculdades, então há um certo desequilíbrio na educação, há um certo desequilíbrio na saúde, e vai ficar alguma coisa a desejar, ou fisicamente, ou mentalmente, ou emocionalmente. E quando as crianças, por exemplo, não se sentem seguras e amadas, né, quando elas são bebês, algumas pesquisas revelam que eles ficam menos propensos a explorar o seu ambiente, limitando suas habilidades de aprender sobre o mundo. Então, observe como uma coisa se relaciona com a outra. Eles não estão se sentindo seguros e amados, então a parte social e afetiva está deixando a desejar. Consequentemente, eles exploram menos o seu ambiente, interagem menos com o ambiente, exploram menos o mundo, aprendem menos, se desenvolvem de uma forma mais lenta ou deficiente. Então, se nós desejamos promover um desenvolvimento harmônico, nós precisamos oferecer um ambiente que seja estimulante, mas também precisamos oferecer um suporte social à criança, precisamos oferecer afeto, precisamos trabalhar todas as áreas de forma harmônica. E, por fim, a quinta lição é que o estresse tóxico prejudica o desenvolvimento da arquitetura do cérebro, podendo resultar em problemas permanentes de aprendizagem, comportamento e de saúde física e mental. As crianças, elas enfrentam, obviamente, estresse como nós adultos enfrentamos,
mas se eles não possuem recursos para enfrentar esse estresse, ou se esse estresse ele permanece por um tempo prolongado, ele pode ter essa função tóxica de começar a gerar prejuízos no desenvolvimento mental, no desenvolvimento social, na aprendizagem, na saúde física, no comportamento. E todas as áreas acabam sendo influenciadas pelo excesso de estresse que foi produzido ali. E esse estresse ele ocorre de várias maneiras. Mudanças repentinas que a criança vive dentro do lar, a ausência de um dos pais, estar exposto a um ambiente que é estressante, que é agitado, que é conflituoso. Então, esse estresse no início da vida pode afetar a vida da criança para sempre, na vida adulta, e é o que a gente mais encontra mesmo nos consultórios, pessoas que estão hoje doentes emocionalmente, porque na infância tiveram ali falhas, tiveram uma exposição a um estresse para o qual elas não estavam preparadas para enfrentar. Bom, vocês viram que são lições muito ricas, que chamam a nossa atenção para a necessidade de conhecer mais sobre o desenvolvimento infantil, de conhecer mais sobre como são essas fases do desenvolvimento e o que podemos trabalhar com os nossos filhos nessas diferentes fases. Lá no portal Pequenina Luz, você encontra um programa de estudo da Bíblia chamado Pequenas Histórias, Grandes Lições, que foi feito para crianças de 1 a 6 anos de idade, onde, através das atividades sugeridas ali, você utilizando uma história bíblica, uma parábola de Jesus, você vai trabalhar com o seu filho o desenvolvimento das diferentes inteligências, das diferentes faculdades físicas, mentais e espirituais para promover esse desenvolvimento harmônico que eu comentei aqui que é tão importante. Além disso, daqui a algum tempo nós teremos também um mini curso de desenvolvimento infantil para pais, onde nós vamos explicar bem como funcionam as fases do desenvolvimento. E para as mães de bebezinhos de 0 a 1 anos, existe um outro programa chamado Bem-vindo ao Mundo, onde são sugeridas atividades de como utilizar recursos da Bíblia para trabalhar o desenvolvimento das crianças nesse primeiro ano, através do dia a dia, da rotina dela mesmo, dos cuidados que a gente tem ao longo do dia com a criança, no banho, na alimentação, no momento de sentar e contar uma história, para que essa criança também cresça tendo esse desenvolvimento harmônico e principalmente para que ela cresça tendo um bom fundamento espiritual. Se você deseja realizar esse tipo de trabalho com os seus filhos, então acesse o portal Pequenina Luz e faça parte do grupo de mães que desenvolvem esses programas em seus lares, que fazem os nossos minicursos para promover aos seus filhos o melhor desenvolvimento. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo podcast.